Bom, hoje estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a professora Jaqueline. Oi, gente. Professora, queríamos saber o seu nome completo. Jaqueline Lopes da Mata. Ok. E qual seria a sua idade? Ai, senhor, todo mundo vai descobrir. 38 anos. Pronto, falei. Mas a parte que todo mundo quer ouvir, no caso, né? Qual seria a história da senhora? Desde os momentos bons até os momentos trágicos. Tá, desde criança? Vocês querem saber a história desde criança? Tá bom, então vamos lá. Bom, eu nasci na Bahia, eu não nasci aqui em São Paulo, numa cidadezinha que não tem nem no mapa, gente, é Cristalândia é o nome do lugar. Nasci em casa, porque minha mãe morava na roça, então eu nasci em casa, né? Esses partos humanizados de hoje em dia, eu já vim ao mundo de parto humanizado. E aí era lá na Bahia, essa cidade, então eu morei na Bahia até os meus 9 anos de idade. Por quê? Meu pai, ele era alcoólatra, então tinha muita briga na minha casa por conta disso, né? Ele bebia e chegava em casa, brigava com a minha mãe. E aí quando eu tinha 9 anos, minha mãe decidiu vir embora para São Paulo. Tenho uma irmã mais nova, minha irmã 5 anos mais nova do que eu. Quando a minha mãe veio para São Paulo, eu não vim junto. Eu fiquei lá na Bahia, morando com os meus avós, porque a minha mãe não queria que eu perdesse o meu ano escolar. Então, como ela veio para trabalhar, procurar escola, então eu fiquei lá estudando. Isso eu estava na 4ª série, que agora é o 5º ano. Aí ela conseguiu trabalho, escola, aí o meu avô me trouxe e aí o meu avô me trouxe e tal, e eu comecei a estudar aqui. Sempre estudei em escola pública também, escola da prefeitura, né? E aí normal, infância normal, adolescência normal, né? Aprontava como toda adolescente, adorava uma festa, mas minha mãe não deixava eu sair, então eu ficava muito triste porque as mães das minhas amigas deixavam eles saírem. Então no horário que eu tava entrando pra casa, minhas amigas estavam saindo. Mas hoje eu não culpo, né? Na época eu ficava triste e tal, ficava revoltada, porque todo mundo podia, menos eu. Mas como a minha mãe dizia, eu não era todo mundo, né? Como toda mãe. E hoje eu falo isso pra minha filha também, você não é todo mundo. E aí, só que aí eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu comecei a namorar com 15 anos. Com 18 anos eu casei. Não façam isso, pelo amor de Deus. Aí com 18 eu casei, já tinha terminado o meu ensino médio, eu terminei com 16 anos. Eu terminei o 3º colegial, eu tinha 16 anos, eu terminei o 3º colegial. E aí com 18 eu casei com esse meu namorado, né? Aí com 19 para 20 eu entrei na faculdade, aí todo mundo perguntava, por que você casou cedo? Ah, idiotice, né? A gente é adolescente, faz merda e deixaram eu fazer merda, então eu fiz a merda. Mas graças a Deus hoje eu tenho a minha filha, só que eu não casei grávida. Então eu fui, casei, fiz faculdade, terminei a faculdade com 22 anos e aí já emendei uma pós-graduação, né? Então terminei a faculdade, eu fiz faculdade de matemática, né, que eu sempre amei matemática desde pequena. Minha mãe fala que quando eu era pequena eu não pedia desenho, eu pedia números. Então desde pequenininha eu já gostava de matemática. Aí fiz pós-graduação, aí na pós eu quis ter um filho, aí engravidei, né? Foi tudo planejado, bonitinho. Isso. Aí a Carol nasceu, tinha 14 anos, quer dizer, hoje ela tem 14 anos, eu não tinha 14 anos. Aí quando a Carol tinha 1 ano e meio, eu me separei do pai dela, a gente se separou. E eu já tinha terminado a pós, eu não trabalhava na prefeitura ainda. Na verdade, quando a Carol nasceu, eu trabalhava numa empresa, eu não trabalhava em escola. Trabalhava numa empresa, aí saí da empresa para ficar um pouquinho com ela. Quando ela tinha 1 aninho, aí eu comecei a trabalhar em escola. Aí prestei o concurso, aí fui ver no estado, mas o estado é horrível para trabalhar. Aí prestei o concurso da prefeitura, passei, uma classificação boa, então já comecei a trabalhar rapidinho. Então eu entrei na prefeitura, eu tinha 26 anos, né? E aí, depois de um tempo, conheci meu atual marido numa pós também, que depois que eu entrei na prefeitura eu fui fazer outra pós. A primeira foi educação matemática,
E aí depois eu comecei a estudar estatística. Aí lá eu conheci meu atual marido, tal, a gente namorou, tudo, fomos morar juntos e hoje a gente tem a Rafaela de 4 anos. Então, assim, a adolescência também não foi muito fácil, né? Porque depois que a minha mãe veio para São Paulo, a minha mãe trabalhava em padaria, então ela entrava na padaria às 5 horas da manhã e era eu que tinha que ficar em casa cuidando da minha irmã mais nova. Então eu cuidava da minha irmã, tinha que limpar a casa, ir pra escola, eu que levava minha irmã na escola também. E aí eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, nisso a minha mãe já tinha casado de novo. E aí eu não lembro quantos anos eu tinha, o meu padrasto, ele foi assassinado, né, numa briga de bar. Ele foi esfaqueado por causa de time de futebol. E aí nessa época foi um período bem difícil também. Mas hoje assim, eu trabalho, tenho minhas filhas, né? Aí depois eu trabalhei na prefeitura, eu comecei aqui na Castro em 2010. Em 2012 eu comecei a trabalhar no José Hermínio. Eu não falei que eu, né, professora de matemática, esqueci desse detalhe, não, falei que eu fiz faculdade de matemática, mas hoje eu estou na informática faz 2 anos, quando começou a pandemia, que eu... Professora, desculpa te atrapalhar, mas onde veio essa ideia de passar o seu conhecimento para as crianças, os alunos, ser professora? Eu sempre gostei, na verdade. Como eu falei, desde pequena, eu pedia para minha mãe números, né? Não pedia letras. Então, eu já gostava de matemática. A minha irmã, quem ensinou a minha irmã a ler e escrever fui eu. Então, eu gostava. Eu tinha uma parede lá em casa, e eu fazia essa parede de lousa, né? Pegava o giz, minha professora dava giz, aí eu fazia a parede de lousa e ficava ensinando a minha irmã. Pegava os meus livros, né, que não era nem livro de alfabetização mais, e aí eu ficava mostrando pra ela. Então eu sempre gostei, eu gosto de ensinar. Então eu falo assim, que o dia que eu venho pra escola e que eu consigo realmente trabalhar de verdade, né, dar aula, ensinar, que o pessoal colabora, é o dia que eu saio menos cansada da escola. Agora aquele dia que você tem que ficar mais chamando a atenção do povo do que ficar fazendo o que a gente tem que fazer mesmo, esse dia eu saio exausta. Então eu gosto. É assim, eu vejo alguém, tá, vem aqui, deixa eu te ensinar. E foi engraçado, teve um dia desses aí, eu fui com as meninas numa biblioteca, na verdade num parque, né, que tem o Parque da Juventude, tem uma biblioteca lá. Ai, gente, eu me cocei pra eu não ir lá ajudar um povo que tava estudando. Tinha o pessoal lá estudando matemática, quase que eu sentei lá junto e falei, o que é que vocês estão fazendo aí? Deixa eu ajudar. Mas aí eu não posso, eu gosto. A senhora, como é ser uma professora? Como assim? No geral? No geral. Sim, eu gosto muito da minha profissão, mas às vezes eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque a profissão de professor é muito desvalorizada. Então, assim, eu gosto do que eu faço, porém, às vezes eu penso em fazer outra coisa, em prestar um outro concurso, numa área que não tenha nada a ver com educação, porque eu acho que está muito desvalorizado e, sinceramente, eu não vejo para onde ter melhora. Acho que enquanto os alunos estiverem, assim, no oba-oba, não vai melhorar nunca, né? Então, assim, eu acho que o pessoal tem que pensar um pouquinho em estudar mais, vir para a escola realmente para aprender, para pedir para os professores que querem aula, tirar dúvida, porque a gente vê notícia na televisão, é sempre o professor que está errado. O aluno faz alguma coisa, é o professor que está errado. Lógico, todo mundo é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Todo mundo sabe de tudo? Não, ninguém sabe de tudo. Mas é uma profissão que não é valorizada. E eu não vejo valorização para o futuro. Só vejo, assim, cada vez ser menos valorizada ainda. É isso. Bom, então acho que isso foi tudo. Podemos parar por aqui essa entrevista. Muito obrigada pela sua colaboração e participação. Ai, de nada. Espero que aconteça mais vezes. Ai, tomara. Eu tô aqui morrendo de vergonha, gente.